Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi,
e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Então, gente, esse é um resumão, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente viu várias passagens ali, né, a cura do aleijado, a gente viu o óvulo da viúva, a gente viu a parte da candeia. Então a gente viu várias passagens que a gente viu durante todo esse ano aqui do Gaspa, né? E aí, por que eu trouxe isso tudo, né? Porque para a gente lembrar um pouquinho dessa passagem de Jesus, né, durante o período que ele esteve conosco, que depois que Jesus desencarnou, né, ele ressuscitou, apareceu, depois ele levou Maria, né, com ele. E aí tem um trecho lá do Paulo na carta aos Coríntios que ele vai falar assim que Jesus, em alguns momentos depois disso tudo, dessa passagem pela terra, ele apareceu para algumas pessoas. Então, inclusive, fala assim, ó, no capítulo 15, versículo 6, que Jesus foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Pois ele fala assim, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também.
depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e, finalmente, de todos me apareceu a mim também. Aí ele vai falar dessa parte, né? Então, a gente tem essa parte aqui, esse versículo 6, que fala assim, que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. E a gente não tem na passagem do Novo Testamento essa aparição de Jesus para esses 500 irmãos. Mas aí, com a graça de Jesus, a gente tem um livro que se chama Boa Nova, que é esse livro que eu estou trazendo aqui para vocês. Nesse livro, Humberto de Campos, que é o espírito que ditou para Chico Xavier o livro, esse livro aqui, ele traz várias passagens de Jesus, que é contada, passagens que são contadas lá no mundo espiritual, né? Então ele vai trazer passagens que a gente conhece e passagens que não são tão conhecidas. E tem uma que está aqui no capítulo 29, que se chama Os 500 da Galileia. E é justamente essa passagem que eu queria trazer para vocês hoje. Por quê? Porque ela meio que encerra o trabalho de Jesus e o trabalho daquele momento, né? Porque Jesus continua trabalhando até hoje. E é o começo, então, do trabalho de nós todos que ficamos aqui, né, na Terra. Então, o que ele conta para nós, Humberto de Campos? Que depois de que Jesus morreu e ressuscitou e teve o Pentecostes e ele levou Maria, passado algum tempo, então os apóstolos começaram a voltar às suas vidas, né? Então Pedro voltou a pescar e eles construíram a Casa do Caminho, enfim, a vida foi entrando, né, em circulação novamente, né? Mas todos eles tinham aquela saudade de Jesus muito grande. E virava e mexia, eles se reuniam, não só os apóstolos, mas todos aqueles seguidores de Jesus daquela época se reuniam então no monte, onde foi feito o Sermão da Montanha, lá, né, para recordar as palavras de Jesus. E eles falavam sobre essas palavras e discutiam então a boa nova, discutiam o evangelho que Jesus tinha trazido. Mas teve um dia em especial que uma atmosfera ficou diferente lá naquele ambiente. Então, olha só como Humberto de Campos traz, ó. Numa tarde de profundo azul, a reduzida comunidade de amigos, ao lado de pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário, que era lá nesse local onde houve o Sermão da Montanha. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia de fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Olha que interessante. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos. Mulheres humildes conduzindo filhos pobres e descalços. Velhos respeitáveis cujos cabelos brancos de neve de repetidos invernos da vida. Então você tinha ali pessoas de toda a matriz, né? Tinha gente rica, tinha gente pobre, tinha novo, tinha velho, tinha criança, tinha romano, tinha judeu e tinha os apóstolos também, né? Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente. Por instinto, todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Então o ambiente se modificou e todo mundo já sentia aquela presença amorosa, que é uma presença que a gente sente quando a gente está aqui no Gaspo. A gente sente uma coisa diferente, que não dá para explicar, mas a gente sente que a gente está num ambiente diferente, né? E ele fala:
os ventos recendiam suave perfume, trazendo harmonias do lago próximo. Do céu muito azul como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante de indizível grandiosidade que a figura do Cristo assomou do cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Então a gente imagina, né, que eles estavam todos lá no final do dia, o sol já se pondo, aquele ambiente, né, que a gente vai sentindo no nosso coração, a proximidade de Jesus, e aí dos raios de sol que estão se pondo, a gente vê a figura de Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu, então, e que Humberto de Campos teve a permissão de contar isso pra gente, através desse livro, Boa Nova. E o que será que Jesus veio trazer, então, para os 500 da Galileia, né? Aí ele começa assim: amados, eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Então ele continua: enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. É interessante porque assim, muita gente fala que nós espíritas, assim, a gente faz apologia ao sofrimento, a gente gosta de sofrer, porque sofrer, né, quanto mais a gente sofre, mais a gente vai chegar perto do céu, e isso não é verdade, tá? Isso não é verdade, não precisa sofrer. Aliás, o Mário, não sei se o Mário está aí, mas ele até... nas últimas palestras dele, ele trouxe isso. A gente não precisa sofrer, Deus não quer que a gente sofra, né? E olha como que está equivocado esse pensamento, porque se a gente for pensar nas passagens de Jesus, ele começa o apostolado dele numa festa de casamento. Depois, ele pega, quando ele se despede dos apóstolos, ele faz uma festa assim, tem um jantar lá. Então ele se reunia, ele procurava trazer aquilo que a gente também busca trazer aqui no GASPA: alegria, gente, alegria, trazer coisas boas para o nosso coração, trazer a fé, a esperança, e é disso que a gente está falando hoje, da esperança. Então, quando ele se reuniu lá com os 500 da Galileia, olha só, ele se reuniu naquele local, com aquele ambiente. Se a gente tivesse, se Jesus fizesse apologia ao sofrimento, ele estava lá, ele estava em outro lugar, né, fazendo essa boa nova. E aí ele fala assim, olha: enviei meus discípulos como ovelhas em meio ao lobo, e recomendo que façam o mesmo. Então ele já começa assim, né? Dizendo o quê? Que esse planeta aqui, a gente vai estar realmente em meio aos lobos, mas que a gente deve ser ovelhas. E aí eu vou lembrar uma outra palestra que a gente teve aqui, que não faz muito tempo também, que eu achei muito legal a definição que a Patrícia deu de nós. Por que Jesus nos chama de ovelhas, né? Porque nós somos muito fofinhos, mas muito tolos, né? Muito, assim, ignorantes. Ignorantes não no sentido pejorativo, mas ignorantes no sentido mesmo de que a gente não conhece as coisas, né? Vamos continuar. Depois deles, então, Jesus continua. Depois deles quem? Os apóstolos. É a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Então, depois dos apóstolos, é a vós, é a cada um de nós que Jesus confia. Eles serão semeadores, quer dizer, os apóstolos serão os semeadores, e vós o fermento vivo,
Por isso que eu falei, grave lá essa questão do sal da terra. Porque é isso, o que é o sal, né? O que é o fermento? O fermento, quando a gente põe lá na farinha, na água e tal, vai fazer o pão, ele faz o quê? O pão crescer. O sal, o que ele faz? O sal, gente, ele tempera, ele dá gosto às coisas. Então, quando a gente fala aqui, vós sois o sal da terra, significa o quê? Que nós somos o tempero da terra. Sem nós, a terra não seria o que ela é hoje, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Mas isso faz parte da caminhada, porque como Jesus falou, nós somos o quê? As ovelhas tolinhas que ainda estamos aprendendo, né? Então, ele fala isso. Instituo-vos, então, estou instituindo, estou dizendo, ó, instituo os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Aí ele vai começar a falar então de como que vai ser essa vida a partir de agora, né? Então ele vai falar: para entrardes na posse do tesouro celestial, muitas vezes experimentarão o martírio da cruz e o amargo da ingratidão. E é o que a gente passa muitas vezes, ainda mais quando a gente se diz cristão, né? Quando a gente se diz seguidor de Jesus, seja lá qual seja a nossa religião, né? Toda vez que a gente prega o bem, a gente sempre vai ter o martírio da cruz e o amargo da ingratidão. Quer ver? Quando a gente deixa de ficar lá no portão fazendo fofoca, o que acontece? As vizinhas começam: ai, a fulana é muito metida, ela não fica mais aqui com a gente no portão. Ainda bem, né? Você não precisa disso, ficar lá no portão falando da vida alheia, não precisa. Quando o amiguinho de cachaça chama para você beber, e você fala assim: não vou não. Você fala: não vou. Aí os amiguinhos vão e falam: aquele cara é um molão, né? Ele não é mais o mesmo, ele amoleceu, ele é um fraco, né? Fraco nada, mal sabe, né? Esses amigos, entre aspas, a dificuldade que é para você não ir lá beber, né? Ainda mais quando se tem essa predisposição para isso. Quantas vezes a gente não vai falar de Jesus, né? E aí a gente não é visto como aquele que é o chato, o piegas, deixa isso pra lá, não quero saber disso. A gente sofre isso na nossa pele, né? Mas Jesus continua: em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Então, ou seja, a gente vai estar aqui na terra durante muito tempo, enfrentando tudo isso, até que esse reino dos céus se estabeleça aqui na terra. E a gente já passou mais de 2000 anos da vida de Jesus e ainda vai demorar algum tempo para que esse reino chegue, né? Já melhoramos? Eu acredito que sim, porque eu tenho fé, porque eu tenho esperança, quer dizer, eu procuro cultivar isso, né? De que dias melhores virão, sempre. E para que dias melhores venham sempre, a gente tem que fazer como Gandhi, né? Sejamos o quê? Aquilo que a gente quer ver no mundo, né? Se eu quero o Gaspa limpinho, a primeira vem aqui quando vejo uma sujeirinha e cata. Se eu quero que quando eu estou no trânsito as pessoas deem a seta para mim, eu vou dar a seta também toda vez, né? Vou parar no sinal fechado, quando estiver fechado, né? Não vou acelerar mais, vou dizer obrigado. Então, como que a gente melhora o mundo? Melhorando a nós mesmos. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Então é isso, às vezes a gente tem que abdicar mesmo das nossas vontades,
Quando eu deixo de ir lá no portão fazer fofoca, quando eu deixo de ir tomar cachaça, né? Quando eu deixo de falar mal dos outros, quando eu deixo de julgar os outros. Quantas vezes a gente não está na rua, a gente passa por um pedinte e a gente pensa assim, não vou dar dinheiro não, porque ele vai comprar droga, né? Eu posso até não dar o dinheiro, mas precisa ainda julgar? Ó, estou fazendo duas coisas erradas, né? Eu nem ajudei, posso ajudar de 1 milhão de maneiras diferentes. Posso ir lá comprar um lanche para a pessoa, né? Posso dar uma agasalho para essa pessoa, um sapato novo, né? Ou será que a gente fala isso só como desculpa? E a outra coisa errada que a gente faz é eu fico julgando. Se ele vai comprar droga ou não vai, isso não é problema meu, isso não cabe a mim, não sou eu que tenho que dizer isso, né? Então, quando a gente deixa de fazer essas coisas, a gente está negando a nossa vontade, porque a vontade que a gente tem é de pisar, né? É tão bom, é gostoso, né? Pisar os outros, falar mal da vida alheia, é bom demais, né? Mas depois vem a conta. Aí olha que interessante, séculos de luta vos esperam na estrada universal, séculos de luta. Séculos, gente, não é 1 ano, 2 anos, não é em uma vida, são várias vidas. E que bom que a gente é espírita, né? Porque a gente sabe que o que a gente não fizer nessa, a gente faz na próxima, né? Não é para deixar assim, né? Vamos tentar fazer o máximo que a gente pode, né? Mas a gente pelo menos tem isso, gente, tudo bem se eu não conseguir agora. Eu recomeço tudo depois, não tem problema. Vai ser mais difícil? Talvez. Mas a gente tem essa bênção nas nossas vidas. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Então, gente, tenha certeza, isso aqui tudo é transitório, isso aqui tudo vai passar, um dia vai passar, né? Como muitas coisas já melhoraram, meu filho que é adolescente, e adolescente vocês que já passaram pelos filhos adolescentes sabem como é que é. Eles são assim como uma montanha-russa. Tem dias que eles estão super felizes, né? E tem dias que, ai meu Deus, misericórdia, Senhor. Tudo tá ruim. O céu tá ruim, a água tá ruim, a comida tá ruim, o ar tá... tudo tá ruim, nada tá bom, né? E aí, quando chegam esses momentos, né? Eu costumo falar para o meu filho assim... Mas olha só tudo que você tem, olha que as vantagens que você tem, olha o lado bom da vida. E ele não olha, né? Então assim, isso tudo, gente, é passageiro. Aí eu costumo falar para ele assim, por exemplo, quando eu era criança, era a coisa mais normal do mundo você jogar lixo na rua. Coisa mais normal. Hoje, meu pai tem 91 anos e quando eu estou com meu pai no carro, eu tenho que deixar o vidro da janela fechado, porque embora eu tenha o lixo dentro do carro para jogar os lixinhos, ele tem a mania ainda de abrir a janela e jogar pela janela. E o pai não pode fazer isso, entendeu? Por quê? Porque na época do meu pai, isso era normal. Hoje em dia não, isso é um absurdo, né? Você não joga lixo no chão. Pelo menos eu acho, né? Separar lixo. A gente não separava lixo, não, gente. A gente misturava tudo. Não era assim que a gente fazia? Misturava tudo? Hoje em dia, a gente já procura separar e tal. Então, isso são evoluções que, graças a Deus, os nossos filhos vão trazendo. Porque outro dia eu fui jogar uma garrafa lá de suco no lixo reciclado e meu filho gritou comigo: para! Aí eu, o que foi? Eu tô jogando reciclado. Não, tá errado. Você tem que lavar. Não pode jogar lixo no reciclado sujo, porque o reciclador não tem que ficar limpando a sua sujeira. Eu, tá bom. Então ele me ensinou isso daí que eu não sabia. Eu jogava tudo sujo lá. Agora eu já sei que tem que lavar.
Também não sabia. Então a gente vai, só um exemplo bobo, mas só para dizer para vocês que a gente aos poucos a gente vai melhorando, graças a Deus. Já não temos mais pena de morte, né? Temos muita coisa que já melhorou, graças a Deus. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas, de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal que ainda lhe dominam as fronteiras. Vossa voz será o deserto, provocando muitas vezes o escárnio, a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Então, todas as dificuldades Jesus vai falar que nós vamos passar. Mas ele termina assim: amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sejam fiéis ao meu coração, como eu sou fiel a vocês. E o bom ânimo representará a vossa estrela. O bom ânimo, gente. Então, ele não está falando que é com sofrimento, é com alegria. Com alegria. Ide ao mundo onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática. Em prática. Então é no dia a dia, na luta diária, na prática do dia a dia. Não é só lendo o Evangelho, é praticando a lei do amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Então esse é um chamamento que foi feito há 2000 anos para os 500 da Galileia. Sejam lá, quem são esses 500, né? Somos nós. Somos nós. Quantos de nós não estávamos lá nesse dia? E a gente continua vindo e tentando se levantar, e tentando pregar o bem, e tentando fazer o bem. E muito tempo ainda a gente vai continuar aqui, tudo bem, tá tudo bem, a gente vai estar todo mundo junto, gente. Talvez eu não seja mais loira, talvez eu seja que nem o Renatinho, assim, né? Talvez eu seja que nem a Marinês, mas a gente vai estar aqui todo mundo junto e a gente vai se reconhecer. Isso que é bom, isso que é gostoso, né? Mas aí, trazendo Paulo também, que foi Paulo que trouxe essa passagem, muitos ficam assim: ah, mas é muito difícil isso tudo, é muito complicado. E eu gosto de trazer Paulo. Quem não leu este livro, recomendo, Paulo Estevão, que vai contar a vida de Paulo. Esse livro é maravilhoso, ainda mais quando a gente é um pouco assim covarde, que a gente não tem muita coragem de fazer as coisas, como eu, né? Eu também sou meio covardona, às vezes eu fico com medo, quem não fica? Mas aqui a gente vai ver a trajetória de Paulo e ela nos dá um conforto, porque a gente vê que a gente não está sozinho, que tudo aquilo que a gente sofre, que a gente passa, as nossas dificuldades, os nossos medos, Paulo também passou. A nossa raiva, quando Paulo perseguiu lá os seguidores de Jesus, tudo isso Paulo passou e ele conseguiu se transformar. Então é uma esperança que dá no nosso coração da gente também conseguir se transformar. E eu trago essa passagem de Paulo, em que ele, depois já de ter visto Jesus, para quem não conhece a passagem de Paulo, Paulo perseguia, né, os novos cristãos da época. Ele achava um absurdo aquilo, ele achava que Cristo era uma grande bobagem. Inclusive nesse livro aqui ele tem uma passagem que ele fala assim: Jesus, quem é Jesus? Daqui 10 anos ninguém vai lembrar desse Jesus aí, né? Já passaram mais de 2000 anos e a gente continua falando de Jesus. E ele perseguia então, e matava, e mandava prender, e torturava, enfim. Aí depois ele tinha uma mulher que ele amava muito, que era Abigail. E o irmão dela era o Estevão, por isso que o livro chama Paulo e Estevão. E Estevão era um desses primeiros cristãos, então,
que ele perseguiu e matou, né? E aí, depois que o Estevão morreu, ele foi procurar Abigail. Quando Estevão morreu, que ele matou, inclusive, Abigail estava junto. Eles não sabiam que Estevão era irmão de Abigail, né? E ele quis mostrar para Abigail: olha como eu sou poderoso. Aí levou a coitadinha para ver matar o próprio irmão, né? E aí ela ali ficou muito doente e acabou morrendo. E tempos depois, então, Paulo não entendia isso, por que ela tinha morrido, por que Estevão tinha feito aquilo, e por que eles só falavam de Jesus, de Jesus, de Jesus. Aí ela falou assim: ó, quer saber de uma coisa? A culpa disso tudo, de eu não ter a minha amada comigo, é de Jesus. Eu vou dar um jeito nisso. Eu tenho que descobrir quem é esse tal desse Jesus e quem está colocando essas bobagens na cabeça da minha Abigail. E ele vai, né? E quando ele vai perseguir, então, que ele no deserto, a Jesus aparece para ele, ele fica cego. E aí ele entende a figura de Jesus, quando ele vê Jesus, né? E naquela passagem que eu li para vocês no começo, ele fala assim: por derradeiro Jesus apareceu para mim que não mereço. Ele coloca assim ainda, que não mereço, né? E aí Jesus aparece para ele e ali começa então a sua renovação, né? E um dia ele está numa solidão muito grande, sem saber o que fazer da vida, sem saber por onde começar, passando por muitas dificuldades, como nós muitas vezes nos encontramos. Às vezes a gente para e fala assim: ai meu Deus, o que eu faço? Né? E por mais que você conheça o Evangelho, por mais que você já tenha vivido, por mais que você já tenha passado por dificuldades, sempre aparece uma situação que você fala assim: ai meu Deus, me ajuda, o que eu faço? E aí nesse momento, Paulo dorme e ele, em sonho, ele se encontra então com Abigail e com Estevão. E olha só o que Estevão fala para ele, assim, que ele fala: olha, eu não estou conseguindo, não está dando certo, eu tenho vontade de crescer, de lutar, de mudar, mas não está dando certo, o que eu faço? Aí olha o que Estevão fala para ele: toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Quer dizer, se não for difícil, a vitória não vai ser real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. Quando for oportuno, Jesus te chamará ao trabalho e você poderá contar contigo em seu nome. Aí ele vira para Abigail, e ele pensando, né, mas como? Porque Paulo era uma pessoa muito assim, ele era muito culto, né, ele tinha muita cultura, ele estudava muito as escrituras. E aí ele já começou: não, mas como que eu vou fazer isso e tal? E aí ele pergunta assim para Abigail: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E aí Abigail é lacônica: ama. Depois Paulo continua: como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E Abigail de novo lacônica: trabalha. Paulo continua: que providências adotar contra o desânimo destruidor? E aí Abigail, mais uma vez, com uma só palavra: espera. Desejando esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância extrema de caprichos pessoais. Espera. E a palavra esperança vem exatamente dessa palavra, espera.
ela vem do latim. E espera significa não só esperar de ficar sentado esperando, mas de ter confiança. E por último, Paulo pergunta para Abigail, e é a última trecho que eu deixo com vocês para reflexão: como eu faço para conciliar as lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E Abigail responde também com uma só palavra: perdoa. Então, meus queridos, é com essas palavras que a gente se despede de 2023. Ama, trabalha, espera e perdoa. E que nos vejamos aqui durante todo o ano de 2024 e por muitos anos ainda, todos aqui reunidos, trabalhando, amando, esperando e perdoando, se assim Deus o desejar e Ele deseja. Que a paz de Jesus fique com todos vocês, que vocês tenham um excelente final de ano. Muito obrigada.